Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história da nossa região. Meu nome é Tayane Dantas, eu sou pedagoga do IFBA Campus Irecê e eu sou especialista e mestre em História também, sempre com pesquisa da nossa região. Desde a minha graduação que eu trabalhei com História da Educação do Ibaí. Na minha especialização eu trabalhei com Relações de Gênero, escrevendo sobre o cotidiano de trabalhadoras rurais na Vila do Ibaí. O nome da minha monografia foi Viver para Parir, Labutar para Não Morrer, cotidiano de trabalhadoras rurais da Vila do Ibaí na década de 1950. E no meu mestrado eu pesquisei sobre as relações das pessoas que foram escravizadas aqui na região, né? No caso, o município de Xique-Xique, no século XIX, porque boa parte dos municípios daqui da região pertencia a Xique-Xique no século XIX e outra parte pertencia a Morro do Chapéu. Então nós vamos falar um pouco sobre como se configurava a sociedade aqui da região no século XIX. Quais eram os marcadores sociais, como era que as pessoas viviam, o que é que definia status, relações. E o nosso vídeo, o tema hoje é esse. Toda a sociedade, ela tem um elemento bem importante para se avaliar quando se vai analisá-la, que é a classe. Inclusive, os historiadores marxistas, eles acreditavam que a classe era suficiente para definir a forma como as relações sociais são estabelecidas. Mais recentemente, né, as teorias pós-marxistas ou culturalistas e outras incluíram outros marcadores, né, que eles também são importantes para se conceber a sociedade, como nós vamos perceber agora. Então, a gente vai avaliar aqui a sociedade da região do século XIX sobre os aspectos de classe, né, dando ênfase à propriedade, vou explicar por que é tão importante, etnia, gênero e origem. São 4 marcadores sociais fundamentais para se compreender a sociedade da nossa região no século XIX. A classe, né? O que você possui, qual o seu nível de propriedade, de riqueza, é o primeiro elemento que eu gostaria de destacar. Só que aqui, essa questão de classe, no século XIX, estava muito ligada à propriedade de terra. Por quê? Porque era uma sociedade agrícola, né? E toda a riqueza, ela adivinha ou da agricultura, da criação de animais, ou do garimpo. E o fato de você ser proprietário ou não definia, inclusive, se você era uma pessoa que poderia ter independência nas brigas políticas. No século XIX, houve várias lutas políticas aqui, no século XX também. Inclusive, a cidade de Xique-Xique foi sitiada algumas vezes, né? Formaram barricadas, as pessoas guerreavam mesmo, né? Aí cada proprietário de terra, ele tinha aqueles jagunços, aquelas pessoas que eram trabalhadores, que trabalhavam nas terras deles, né? Trabalhadores rurais. As pessoas imaginam muito essa questão do jagunço como aquela pessoa que vive de guerrear. Não, eram pessoas que trabalhavam normalmente no seu dia a dia, como pequenos criadores, né? Agricultores, prestando serviço nas diversas atividades que existiam na sociedade da época. E quando haviam os barulhos, como se chamava, as brigas políticas, eles eram requisitados pelos chefes políticos, os coronéis, e aí eles tinham que lutar por aquele grupo, né, no caso, por aquele proprietário que ele trabalhava nas terras. Então, o fato de você ser proprietário de terras definia, inclusive, o seu nível de liberdade, né, a sua autonomia de você poder precisar brigar, né, colocar sua vida em risco, que muita gente morria, ou não, né? Então, só o fato de ter dinheiro ou não, você ser um migrante, como a gente vai ver, que chegou com dinheiro, muitas vezes você tinha menos conforto e privilégio aqui na sociedade do que uma pessoa que tem menos dinheiro, menos posses, mas é dono da sua propriedade, naquele trabalho, da sua pequena criação. Então, o primeiro elemento marcador, né? Classe ligada à propriedade. Propriedade de quê? De terra e de gado. Segundo marcador. O segundo marcador que eu gostaria de destacar aqui é a etnia, né? É uma sociedade extremamente racista, né? Sempre foi assim, né? Ela foi, a nossa região, ela foi ocupada no século XVIII, né? Xique-Xique. E as pessoas sempre tiveram um viés muito racista, né? Primeiro os indígenas foram eliminados e aí pessoas socialmente brancas acabaram vindo para cá. A nossa região aqui, o Ibaí Central, presidente do São Gabriel, ela foi comprada ao coronel Ernesto Augusto da Rocha Medrado por Venceslau Pereira Machado, na primeira metade ainda do século XIX. Venceslau era filho de um português com uma liberta. Então a gente nasceu com essa marca da mestiçagem já, essas cidades. Assim como as outras cidades da região que
houve uma mensagem muito grande, né? Família Dourado, com pessoas que eram escravizadas ou libertas. Essa mensagem é muito forte aqui na região. Então, essas pessoas queriam destacar, no caso, e valorizar, né, como é um histórico no Brasil, durante o século XX, inclusive, de branqueamento. Aí, quando você tinha mais características de branco, você tinha mais facilidade nessa sociedade que você vivia. Vou dar um exemplo aqui. Uma família chegou aqui no final do século XIX, no caso, meu tataravô, né, Antônio, pai de Cadete. Ele foi imediatamente incorporado à sociedade local. Eram brancos, né, segundo pessoas da família descendentes de holandeses, e eles se casaram, né, todos, com pessoas da sociedade local, né, da família local aqui, foram incorporados em meados do século XX, já eram totalmente ligados, né, permeados dentro da família tradicional daqui de Ibaí, de toda a região, né, são os Martins, Nunes, Anjos. A gente tem em toda a região descendentes aí dessa família que veio do Ceará. Brancos, né? Eram bem brancos mesmo. Outras famílias chegaram aqui do século XIX, principalmente do século XX, né? Com influência da maniçoba, vários garimpos que aconteceram na região e vários outros fenômenos. E as famílias negras, geralmente, elas não foram incorporadas à família local. Geralmente, as pessoas não valorizavam casamentos com migrantes negros. Então, o migrante chegou pobre, né? Mas se ele for branco, ele tinha mais facilidade de se ligar às famílias através de casamento, de ter terras para trabalhar. Então, o elemento étnico, ele foi muito importante. Para a gente perceber o tanto que isso é influente, a gente pode avaliar, por exemplo, uma das mulheres que eu entrevistei, né, na minha pesquisa de especialização. Ela relatou que na casa dela, era aqui do Ibaí, na casa dela ela era da pele mais escura. E na divisão dos trabalhos na casa dela, ela tinha que fazer o serviço mais pesado, porque ela tinha a pele mais escura. Imagina aí. E aí, quando ela se tornou adulta, ela se apaixonou por um homem negro e a família não aceitou. O pai e o irmão proibiram ela de se casar com esse homem e arrumaram um casamento com um homem branco na época. Então ela me contou essa história já idosa e muito triste, né, lamentando por ter sido obrigada a casar com um homem, porque o homem era branco e eles queriam clarear a família, né? Ela foi tratada de forma desigual por ter a pele mais escura e depois foi proibida de se casar com um homem que ela queria porque ele era negro. As relações étnicas, elas também influenciam, não é só uma questão de classe. Tem gente que acha que muitas vezes os negros são excluídos porque são pobres. Não, não é só essa questão de exclusão de classe, não. Dentro da mesma casa, na mesma família, há esse tratamento diferenciado e as relações também são diferenciadas se você tivesse, né, no caso do século XIX, o sangue negro, né, e características negras. Para arrumar casamento, para arrumar terras, né, para ser um agregado de algum proprietário, a etnia influenciava bastante. O terceiro marcador social é o gênero, né? O gênero, ele sempre foi determinante, né? No século XIX, as mulheres, inclusive, não podiam votar, né? A maioria não sabia ler, né? Chique, no século XIX, se a gente avaliar, eram poucas mulheres que sabiam ler. E mesmo mulheres poderosas, como, por exemplo, Dona Ana Leonide de Carvalho, eu vou falar um pouco mais especificamente de algumas mulheres, no outro vídeo, que eu vou fazer sobre ser mulher negra no século XIX, Chique. Ela, por exemplo, ela foi uma mulher poderosa, né? Ela tinha uma herança muito grande, né? Ela era respeitada por ser uma mulher, por ser poderosa e por ser rica, mas os filhos dela, o único filho que estudou foi o filho homem. Ela tinha 4 filhas, na época lá que foi feito o inventário. 4 filhas mulheres e um filho homem. O único que saiu para estudar foi o filho homem. E todas as filhas dela acabaram morrendo. Então, você ser mulher no século XIX, primeiro, que você já estava com uma perspectiva de vida bem baixa. Eu pesquisei na década de 1950, na minha especialização, já no século XX, e 26% das mulheres adultas que morreram de parto. Então, a chance de você morrer de parto já era gigantesca, né? Não tinha método de prevenção nenhum, a mulher tinha que casar e acabavam morrendo muitas mulheres de parto. Imagina aí, 1/4 das mulheres adultas que morria era de parto, 1 a cada 4. E todas as filhas de Dona Ana Leonide já tinham morrido quando ela morreu. E o filho estava lá na vida boa, né?
com cargo público, né, seguindo a tradição da família, a família riquíssima, enquanto as filhas estavam mortas todas. Né? Nenhuma estudou, nenhuma saiu para estudar. Então, dentro da mesma classe, né, da mesma etnia, a gente vê que as relações de gênero elas acabam favorecendo ou não os privilégios dentro da sociedade. Hoje e no século XIX também isso era muito forte. Um outro elemento importante aqui na região é a origem. Nossa região é uma região bastante excludente com quem é de fora, né? É uma região tradicionalmente que valoriza os locais e olha com desconfiança a quem vem de fora. O fato de você ser de fora dificultava as relações de trabalho, dificultava os casamentos que eram arranjados, né, nessa época, dificultava uma série de coisas. Muita gente pode pensar, porque os migrantes eram pobres. Não. A gente tem, eu percebi na minha pesquisa, por exemplo, que em alguns lugares eles não vendiam terras a migrantes. Né? Lá no Caldeirão, que é o povoado da minha mãe, que eu escrevi um livro sobre a história de lá, pesquisei, eles não vendiam terras a pessoas de fora. E não era só os negros, não. Né? Que você pode dizer, porque os migrantes do Caldeirão eram quase todos negros. Não. Tem uma história, por exemplo, de um migrante branco que precisou que outra pessoa de lá comprasse o terreno para ele, com o dinheiro dele, passasse para ele. Porque as pessoas têm essa perspectiva. Os casamentos endogâmicos dentro da mesma família são muito recorrentes, inclusive gerando diversos problemas de saúde na nossa família. A gente tem vários exemplos. E existe essa ideia de que se você é do lugar, você tem mais valor, você é daquela família, você vale mais do que o outro que vem de fora. Então, mesmo que você fosse branco, que você tivesse dinheiro, homem, mas se você era de fora, você tinha menos probabilidade de receber privilégios do que os homens daqui de Bahia. Inclusive da região toda, né? Inclusive houve casos, por exemplo, de um comerciante, no tempo da influência da Mãe Sobra, um comerciante rico, que foi expulso daqui. Os homens se juntaram, as pessoas se juntaram e expulsaram ele a bala mesmo, né? Porque não queriam mais ele aqui. Então existe essa desconfiança, assim, e no século XIX ela era muito forte, essa valorização de quem é local. Então, nos privilégios do século XIX nós temos o homem branco, rico e da família que ocupou aqui, né? Que todos nós somos migrantes, todos eram migrantes, né? Mas das famílias que migraram primeiro. E na ponta de exclusão mesmo, de não ter privilégio nenhum, estava a mulher negra imigrante, que geralmente ela sofria bastante. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada por terem ficado até aqui.